Olá, amigo aquarista. Espero que todos estejam bem. Quem fala é Fabiano, aqui do canal Na Bagagem de um Aquarista. Primeiro vídeo do canal, eu quero trazer aqui uma jornada com vocês para falar um pouco desse maravilhoso hobby que é o aquarismo. Seja ele de água doce, seja de água salgada, quem gosta também de ciclídeos, enfim, é um universo a ser explorado riquíssimo. E hoje em dia, com tanta informação, tantas técnicas, gera até dúvida para você aí de como começar, quem está querendo começar o hobby agora, ou até mesmo quando você quer mudar um pouquinho, quer transitar entre o aquário de água doce para o aquário marinho, por exemplo. Parece simples, só água, não, tem uma infinidade de detalhes. Aí a gente quer conversar ao longo dos vídeos aí com você sobre técnicas, sobre experiência mesmo, né? Às vezes não vai ser nada tão aprofundado tecnicamente, então uma troca de experiência. Isso também ajuda quem está começando, incentivar também aí o uso de recursos naturais, né, que hoje a gente existe tanto mito, né, e tanta dúvida quanto, por exemplo, água natural para aquário, quem gosta, no caso de aquário de água salgada, aí isso são assuntos interessantes que a gente vai conversar aí ao longo dos vídeos. E para esse primeiro vídeo aqui com vocês, eu quero me apresentar. Então eu sou aquarista já desde que eu me entendo por gente, né? Eu tenho 46 anos e desses 46 aí, pelo menos 40 estão envolvidos aí com esse maravilhoso hobby. Eu lembro inicialmente quando minha mãe me deu o meu primeiro aquário. Ela trouxe lá do centro aqui de Curitiba, lá no ônibus, um aquário super pequeno, mas pesado. Ela trouxe completo, né? E eu fiquei maravilhado quando ela me entregou isso. E de lá para cá nunca me vi sem aquário. Então, eu sempre envolvido, gosto muito de estudar, gosto de entender como funciona. Isso, inclusive, né, para quem é estudante mesmo aí da escola, você vê aí química, física trabalhando em conjunto. Isso é muito legal. Você se aprofunda, você entende um pouco mais sobre isso e como é maravilhoso e complexo ao mesmo tempo. Então, esses assuntos relacionados ao aquarismo, eles me despertam muito interesse. Aí eu lembro, inclusive, nesse aquário, foi meu primeiro, um aquário super simples, aquele de pedrinhas coloridas, inclusive, porque era o que se vendia aí nas lojas de pet, né, onde tinha muitas coisas para gato e cachorro, como é hoje, né? Hoje a gente tem ainda um universo muito grande, mas ainda quem ganha muito espaço ainda são são os gatos e os cães e gatos, né? E aí você via muito coisas para aquário, mas era o que? Era pedrinhas coloridas, eram uns retângulos de vidro onde iria funcionar o aquário, com tampa geralmente, um borbulhador, uma caixinha pequena, onde você colocava um pouquinho de perlon, e isso daí era o sistema de filtragem. Se você quisesse refinar um pouco mais esse sistema de filtragem, você colocava o quê? Um pouquinho de carvão ativado e você tinha o filtro top, né, da época que se podia ter. Mas até se você lembrou disso, comente aí também, aí nos comentários, né, que você já usou isso ou já viu. Hoje é um artigo praticamente de museu, mas de tão ultrapassado que ficou. Depois vieram, né, os sistemas de filtro biológico, de placa, eu também usei isso. Foi aquela questão de você vai aprimorando, né, os upgrades que você vai fazendo com o hobby, assim como acontece hoje. Você começa de um jeito, quando você vê, já foi um bom punhado de dinheiro em outras coisas que você nem sequer queria investir, mas é importante ter esse conhecimento também. E eu lembro também que você tinha, a literatura era muito raro você ter literatura específica para aquarismo. Então, eu tinha na época, se não me engano, era a revista Aquarista Júnior. Até hoje, eu acho que na versão eletrônica existe ainda, sabe? Mas isso foi o que trazia informação para você cuidar dos aquários. Tinha assim o que pode e o que não pode. Era uma sessão bem interessante, assim, era bem didático mesmo, com alguns desenhos e tudo mais, voltado para o público. Embora parecesse até um pouco infantil, porque, né, justamente por conta dos desenhos, mas era interessante porque você aprendia muito o que fazer e o que não fazer nos aquários, além de algumas imagens que eventualmente eles colocavam. Então isso fazia com que você também desejasse muito
ter aquele aquário. Pensa, você vê uma foto, e eu falo isso há mais de 30 anos, você não consegue imaginar. Hoje você tira uma foto, você vê, eu vou procurar uma foto na internet, em segundos você tem milhares de fotos ali para você se inspirar. Ali não, ali você tinha uma revista que eventualmente tinha uma outra foto, tá, colorida, e isso também ajudava você a identificar um pouco da coloração dos peixes, aquele contraste com plantas, principalmente no aquário de água doce, né, que era o mais comum, trazia algumas coisas. Então, essa era a nossa fonte de informação. Né? Então, o Aquarista Júnior realmente trazia aí uma alegria muito grande quando via um guia prático, por exemplo, né, como criar os seus lebistes, né, como fazer a sua criação de quingio, né, aqueles peixinhos dourados. Então, você queria fazer tudo aquilo. Pensa, no teu jardim de casa, você queria ter um lago, você queria ter várias caixas de vidro com um monte de peixe dentro. Tá? Então, era legal, era um mundo muito, muito legal. E isso daqui, claro, né, você vai estudando, vai se aprimorando, e você tem aí o que... a evolução que hoje você acaba encontrando na internet. Então você vai, e muitas lojas também, né, um pouco antes da internet, eu acho que isso é importante destacar, a função dos lojistas, porque você tinha lojas que eram mistas, né, você tinha as lojas de pet, e um pouquinho de 2, 3 aquários lá com alguns paulistinhas, alguns quingios, lá, peixes extremamente simples que eles ofereciam. E à medida que o tempo foi passando, você viu também você percebia também uma profissionalização e uma especificidade muito maior, com conceitos de lojas dedicadas a aquário. Tinha muitas lojas em São Paulo, obviamente pelo tamanho, né, do estado e da população lá, mas aqui em Curitiba também tinha algumas lojas que eram dedicadas a esse hobby. Então a troca de conhecimento com o lojista era muito legal. Você ia lá, às vezes acabava nem consumindo nada, mas assim, você era abastecido de informações para o teu hobby. Então era um relacionamento mesmo de longo prazo. Não é essa coisa assim, eu quero comprar o aquário pronto e já está aqui, monta seu aquário e tudo mais. Então você conseguia trabalhar muito essa questão de conhecimento. Então você se tornava amigo do lojista. E isso daí era um relacionamento de longo prazo, porque se dava algum problema, você passava na loja, olha, estou com tal situação no aquário, então tinha orientação. Isso também ajudava muito a essa manutenção no hobby, porque é um hobby muito fácil de você desistir. Porque pensa só, o universo fechado num cubo ou num quadrado, retângulo de vidro, né, você tem muitas situações que podem causar o desequilíbrio muito fácil, seja um excesso de ração, a manutenção que você não faz. Então tudo isso assim, faz com que esse hobby seja muito volátil num curto período de tempo, ou seja, você consegue estragar muito rápido uma situação no aquário, né, de não ter estabilidade, e para você consertar isso, você demora muito tempo, meses inclusive. Então, assim, o hobby é maravilhoso por conta dos desafios. Eu acho que você manter um aquário, hoje você consegue analisar aquários belíssimos, seja de água, aquários plantados, né, de água doce, seja rifes de corais, e você tem situações onde você se depara como verdadeiras assim, obras-primas. Então, isso é muito legal, acho que o hobby ganhou muito espaço nesse sentido. Né? Aqui nesse canal não quero trazer vídeos muito longos, mas assim, nesse vídeo inicial, o que eu quero trazer para vocês contar essa história do meu tempo de aquarista. Meu projeto, hoje eu estou trabalhando com aquário de água salgada, então eu fui para o marinho depois de muito tempo. Eu sempre admirei aquário marinho, para mim é um desafio muito grande, então eu estou iniciando aqui, sou estudante mesmo do aquário de água salgada, então tanto é que esse aquário eu optei em comprar ele pronto, já pronto, que eu digo não só daquele setup que é plug and play, tá, mas ele pronto com biologia, com vida dentro dele, justamente porque eu quero trabalhar num conceito mais natural, né, seja com aplicação da água natural do mar. Então eu quero mostrar para vocês também a evolução da utilização de água natural, que tem um tema muito delicado, tem muito mito, tem muita resistência, mas você vê que se você fizer da forma correta, tanto a coleta
ou você comprando mesmo, né, de um lugar sério, que tem o armazenamento correto, a coleta sendo num lugar de uma praia limpa, tá? E isso tudo traz um benefício muito grande para o teu reef. Então isso eu quero mostrar para vocês ao longo dos vídeos, a evolução deste aquário, que é um aquário de 128 litros, é um reef, tá? E aí eu quero mostrar a evolução dele. Então eu já comecei a usar água natural nas TPAs, então ele é era um aquário totalmente feito com água sintética, e aqui eu já percebi detalhes na coloração de corais, na a qualidade da água em termos de transparência mesmo, e eu não tive nenhum problema com relação aos parâmetros, não é? Esse é um outro tema que eu vou comentar com vocês em outros vídeos, os parâmetros da água natural, tá? Que a forma com que eu faço os testes também, isso é importante. Eu sei que tem gente que não gosta de teste, acha que não precisa, mas eu sei que tem aquelas pessoas também que gostam demais, que fazem testes até demais, né? Se você é um desses dois tipos aí também, pode comentar aqui no vídeo, né? Que eu gosto de ler os comentários e entender, né, com qual público que eu tô falando, né? Mas essa é a ideia do projeto, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo, né? Peço para que compartilhem, que curtam, para que esse canal aqui ele venha a ser não só mais um canal de aquarismo, mas que possa agregar alguma coisa aí na tua jornada de aquarista também. Isso, e para finalizar o vídeo, eu vou sempre terminar com a seguinte frase, né? Uma pergunta, na verdade, né? O que não pode faltar na bagagem do aquarista? Então comente aí também o que para você é essencial, mas isso vai mudando ao longo dos vídeos, porque a gente, de acordo com o tema, a gente vai lançar essa pergunta, ela vai ter uma nova resposta, mas aqui, nesse vídeo aqui, inicialmente, para mim, é paixão. Não pode faltar paixão, porque senão você não consegue se dedicar ao hobby, ter a dedicação que ele precisa, porque aqui não pode ser tratado como uma experiência, porque aqui você tem vida, você tem os animais, quando você tem um aquário de planta, você tem as plantas também, que elas requerem muito cuidado. Então, assim, você não pode simplesmente tratar de qualquer forma, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até o próximo.